Você já reparou como nós estamos suscetíveis aos laços justamente dos nossos desejos, das nossas paixões? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse tempo temos feito um itinerário com a Palavra de Deus, principalmente olhando ali para a primeira leitura, quanta coisa nós temos aprendido e cada vez mais um passinho, mais um ensinamento do Senhor, mais um aprofundamento, quanto isso vai contribuindo para a nossa vida. Agradeço a todos que têm deixado seu like, compartilhado. Lembro ainda que vocês podem acessar os grupos de WhatsApp e ali também receber diretamente as homilias e vai ficar mais fácil para distribuir para outras pessoas. Quero pegar com vocês a palavra que está na leitura de Números, capítulo 11, versículo 4 ao 15. Diz assim: Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Vemos à memória os peixes que comemos de graça no Egito. Olha só aqui como nós somos enganados, né? Eles comiam de graça justamente aquele peixe, né? Igual hoje, né? Você assiste muitas coisas de graça, né? Tem várias, né, redes sociais aí que são de graça. De graça não, que na verdade você consome propaganda. Você só não paga, vamos dizer assim, com o teu dinheiro, mas você consome propaganda, ou seja, alguém está pagando para você ver a propaganda. Então não é de graça, né? Você está dando algo que eles também querem. Ou seja, eles estavam no Egito, eles estavam sendo usados como escravos, fazendo um monte de coisa e, entre aspas, recebiam de graça a comida. A comida era necessária para que eles ficassem bem, para que assim pudessem explorar, né? Lembra-se daquela situação terrível da Segunda Guerra Mundial. Por Hitler matava todo mundo. Por que deixava alguns judeus vivos? Porque ainda eles podiam servir para fazer o quê? O trabalho escravo, vamos dizer assim, e ali então eles deixavam vivo, davam comida suficiente para viverem, para suportarem e para serem usados. Então, como de graça, né? A gente vai começando a se enganar. Então ele vai dizendo: vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Entendeu? Então tudo isso vem à memória, de graça, né? De graça você está recebendo aqui. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar. Então o que é o problema? O problema é o bendito paladar. Não tem sabor isso daqui. Não tem gosto, meus caros. Isso daqui muitas vezes nos pega. Nos pega como? Nos pega porque muitas vezes temos problemas hoje com tanto comer, né? Imagine que nós temos um mundo que está subnutrido e temos um outro mundo de pessoas que estão obesas, que comem excessivamente, ou seja, que passam justamente daquilo que é necessário. É lógico, não quero fazer uma generalização, pode ser que alguém tenha problemas de saúde, tem problemas hereditários, mas em geral as pessoas são obesas porque tem ali justamente um paladar, um desejo, que vai deixando muitas vezes com que o que era necessário não seja mais a meta, mas ultrapasse isso. Então nós temos uma cidade, principalmente cidades, países onde a condição de vida melhorou, aonde nós temos isso e nós vemos o contrário acontecer. Então vai se pegando pelo paladar. E é interessante porque o paladar é um dos sentidos e a ação do mal geralmente entra através dos sentidos. Então eu desejo comer, eu desejo ver. Então hoje a pornografia, né, que hoje acontece bastante, vem pelo quê? Pelo desejo, pelo olhar, que depois vai nutrindo o corpo, né, de mais desejos. Que aí acontece a mesma coisa com a questão da comida, né? Quanto a culinária hoje cresceu, mas também cresceu, por outro lado, a dimensão da nutricionista, porque nós precisamos encontrar um equilíbrio
equilíbrio, uma alimentação equilibrada. E às vezes o que é difícil fazer a alimentação equilibrada? Porque primeiro nós temos que sair da preguiça. É difícil às vezes fazer todos aqueles pratos, né? Pegar aqueles alimentos que muitas vezes passam para nós como um cardápio. Outra coisa é que não é tão saboroso, né? Um hambúrguer, né? Aquela carne meio gordurosa, aquilo é muito mais atraente ao paladar do que a outra como uma verdura, sem dúvida nenhuma. Então nós muitas vezes somos levados para isso. Não quer dizer que nós não podemos comer, que nós não podemos justamente experimentar de uma coisa muito boa, mas pense primeiro que este paladar que deve ser vivido com sabedoria e que vale a pena, né, ter aí, né, muitas vezes aquela comida maravilhosa. Sempre fico brincando que a culinária mineira é uma culinária fantástica, né? Ou seja, eu que sou mineiro, quem experimenta da culinária mineira sabe que tem ali um sabor diferente, tem algo especial na culinária mineira. É lógico que aquilo atrai, que aquilo, né, desperta, mas uma outra coisa é o excesso. Uma coisa é alguém que toma uma bebida, que bebe com seus amigos, e outra coisa é alguém que passou do limite, que fica bêbado. Entende? Então, esta capacidade justamente que vamos perdendo. E aí vai entrando mal. Enfim, vamos continuar aqui. O maná, então, era algo que não tinha gosto. Ele vai falar assim, aqui nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser o maná. Ou seja, primeiro começa com os olhos, depois com a boca, né? O maná era parecido com a semente de coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para recolher e o moía no moinho ou socava num pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão assado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada uma a entrada de sua tenda. Isso aqui também é muito forte, porque vocês estão acompanhando as homilias, sabem que quando Moisés ia até a tenda da reunião, todo o povo saía e ficava à porta da sua tenda para adorar o Senhor. Agora o povo já não sai para adorar o Senhor, eles saem para murmurar, para reclamar. Você que começou a sua vida, começou o seu ministério, começou a sua caminhada, justamente se pondo em adoração ao Senhor, e hoje você põe um espírito de murmuração, é hoje que Deus está falando com você. Ele está falando justamente com você. Porque a ação do mal está te pegando justamente pelos sentidos, em vez de você se voltar à adoração a Deus. Então, toda a família então paravam justamente à porta da entrada da sua tenda. Então o Senhor tornou-se de uma cólera violenta, e Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: por que maltratastes assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo este... Olha, gente, até Moisés começou a se irritar com a situação. Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregar sobre mim o peso do seu povo? Acaso fui eu a quem concebeu e deu à luz a todo este povo para que me digas: carrega-te ao colo, como a ama costuma fazer com a criança, e leva-o à terra que juraste dar a seus pais? Onde conseguirei carne para dar a toda esta gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dai-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo, e grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-me que tires a minha vida, e se achei graça a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Ou seja, para Moisés era uma desgraça esta murmuração, esta reclamação que o povo fazia constantemente contra ele e contra Deus. Pense o quanto isso doía a Moisés, que defendia inúmeras vezes o povo, e quanto isso feria a Deus. Porque tantas vezes deixamos ir pelos caminhos aonde sai da ponderação, sai do equilíbrio, e começamos a andar por caminhos aonde nós queremos sempre aquele sabor, queremos sempre aquela satisfação dos nossos sentidos, e quando ela não acontece, presta bem no que eu estou dizendo, e quando ela não acontece, você começa a murmurar.
pense o que você está fazendo. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.